até porque acho que ninguém aqui dentro comeu foie gras. Mesmo quando antes, sou vegetariano há 21 anos, vegano há 10, mas antes tinha coisas que dentro da minha ética de pessoa normal eu não comia, não comia vitela, não comia carne de coelho, aquelas coisas assim. Aquelas coisas eu não comia. Mas, por exemplo, eu consegui muito longe. A produção de ovos, por exemplo. Tu mostrar uma foto como é uma produção normal de ovo para uma pessoa, a pessoa não quer mais ovo. Mas é que as pessoas não querem mais ver. Então, tipo assim, eu já ouvi falar que tem que comer, não me mostra. Não me mostra, não me mostra. Bem assim, os olhos não veem, o coração não sente. Eu já fui mostrar várias vezes, várias coisas para várias pessoas que eu não quero. Não quero, não. Meu churrasco não. Então assim, ó, é difícil, né? O ser humano tem esse sentimento de ser superior, de poder fazer esse tipo de coisa. Se a gente está nessa sociedade de informação, cara, é aquela coisa, a gente vai puxando, vamos dizer, é uma eterna luta por hegemonia. Quer dizer, a gente está sempre tentando mostrar para as pessoas as coisas. Para daí a gente poder discutir, entende? Porque teve vezes assim que a gente ia na frente da Expo Inter, e aí tem a fila lá que vai ter uma coisa, e as pessoas ficavam nos olhando como se a gente fosse assim, literalmente em oficina. Tá? Aí às vezes vinha alguém lá, ou a família mandava a criança pegava o papel, olhava, quando ia voltar para a família, coxava, às vezes vinha alguém, mas o que vocês estão fazendo aqui? E as pessoas não entendiam. E aí vinha aquelas perguntas tradicionais, tá, mas esse Inter aqui no vaca não é com violino, essas coisas assim, eu dizia, cara, mas não é isso, tem uma coisa maior, tem uma onda em cima, isso aqui é apenas uma Disneylandia do negócio, é diferente. Né? Aí quando a gente fazia uma coisa sobre testes em animais, as pessoas, eu lembro de uma vez, um teste sobre contra-teste lá no Largo do Pérez, que tu pega um extrato da população específico, as pessoas perguntavam, mas isso aqui no Brasil? Mas isso existe? Mas a polícia não faz nada contra isso? Um senhor perguntou se a polícia não fazia nada, porque a gente tinha uns planos lá de testes normais, que rolam na PUC, que rolam no hospital de clínicas e outros lugares, tá? Na biomedicina tem muito. Aí a gente se deu conta que a gente deveria recuar um pouco. A gente tinha que apresentar primeiro para as pessoas e aí dizer, tá, dito isso, nós somos contra, tá? E tem um caminho para tudo. Se não vai fazer churrasco, você tem esse caminho. Se não vai fazer testes em animais, você tem aquele caminho. Então são coisas assim que tu pôde, não só a gente botar o pé na porta, mas também dizer o resto. Né? Dizer o que dava para fazer, sabe? Então o que acontece? Nessa sociedade que exige informação o tempo todo, a gente diz, não, peraí, nós temos que começar a bombardear. Não basta só a gente fazer ativismo de calçada, ou só o jornal de ativismo de sofá, que é essa coisa mais de produção intelectual, livros e coisas que a gente tem. A gente também tem que ter esse meio de campo, que facilitou pelo fato de eu ser jornalista, né? E ser assessor de imprensa, que é justamente a pessoa que enfia as coisas, né? Diferente do repórter que tem outro tipo de batalha dentro da comunicação, para justamente fazer as pessoas. E aí chegava, às vezes tinha gente do nosso lado segurando o banner e a pessoa dizia, mas Márcio, tem batedora de cavalo no Rio Grande do Sul mesmo? Eu dizia, sim, cara, nós temos filmagem disso. Mas você tem fazenda de pele aqui, fazenda de pele na China. Sabe aquela coisa que foi gras? França, pele, China. Torada na Espanha. Ia ter um show de torada aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu divulguei, aquilo lá saiu na Anda, deu uma fafada daqueles, os caras cancelaram. Tá? Depois vieram com uma desculpa, que era assim, era apenas um show, eles não matavam, eles só assim, enrolavam com os touros, coisa assim, com coisa de borracha, eles vieram com uma história, tá? Eles vieram com uma história e sumiu aquilo ali. Tá? Depois eu vi uma propaganda, acho que ia ter em São Paulo, show de torada. Tá? Eu nunca mais vi esse negócio. Então deve ter bate. Enfim, né? Só para dizer que a coisa não fica assim lá longe, fica aqui dentro, fica perto da gente. Né? Quer dizer, a gente tem um entreposto dessa empresa aí do Foie Gras em São Leopoldo. Né? Tem o site, tem os produtos e tal. Eu ainda preciso tentar descobrir lá a produção deles, não consegui ainda. Talvez um dia ir lá, fazer uma visita de terno, sabe? Fotografias e outras coisas assim que o cliente consegue fazer as fotos e tal. Né? Essa foto aqui, por exemplo, que é o logo da Vanguarda, é a mesma coisa. Eu entrei um dia num famoso hospital universitário aqui do Rio Grande do Sul, entendeu? Com a câmera na cueca, né? Inspirado lá no hospital de fotologia na cueca. Eu botei a câmera na cueca. Fui entrando naquela coisa assim. Tu pega um celular, tem nenhum segurança do lado. Tu pega um celular, já vem ali. Fui entrando. Passei das portas, já tinha informação de onde era. Cheguei lá numa enorme sala de cardiologia. No fundo tinha 4 células, e cada célula estava um ponto. Então, dessa aqui,
desse tamanho, mais lindo, uma cela, assim, com o caminho para a gente. Eu fui lá e a dona Clara, eu fiz um vídeo, fiz fotos, essa televisão aí, mandou a câmera, segunda cueca e tal, e depois tratei a imagem, inverti para não dar para reconhecer bem a exposição das celas. E aí as pessoas perguntam, essa foto pegou na internet, essa foto é dos Estados Unidos. Eu digo, não, cara, eu baixei essa foto. É a mesma coisa que os sacrifícios, que a gente chegou à conclusão que nós vivemos no Brasil. Desculpa, Márcio. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade e, em relação aos sacrifícios, é o velho discursinho que eu ouço dos anos 80, você deve ser no final dos anos 2000, porque você protege uns e, assim, os animais sacrificados pelos cultos de matriz africana são em menor número que os abatedouros. Isso aí é um discurso que tem um viés, assim, assim, indefensável para nós, sabe? Como se a gente estivesse defendendo só aquele número, mas não importa se é um, se é dois, se é milhares. Cada um tem o seu papel. Na medida que nós avançamos um passo e proibimos o sacrifício de animais em cultos, é um passo. Assim como foi a proibição de animais em circos. Assim como lutamos durante não sei quantos meses para a proibição dos cães de aluguel e que continuam sendo alugados. Então é um passinho aqui, outro passinho ali. Então não há distinção. A luta tem várias frentes, desde pessoas, pequenos grupos que resgatam uma meia dúzia de gato pingado, até o movimento 269, que é do mundo todo, que é a marca, né? Então, sempre as pessoas vão dizer, vocês estão falando do foie gras e não estão falando dos animais que morrem diariamente dos abatedouros, tá? A gente agora está falando do foie gras. Em outro momento a gente vai falar dos cães de aluguel, em outro momento dos animais sacrificados em cultos. E todos são vivos. E eu me lembrei porque os deputados gaúchos, eu cheguei a escrever um texto que no Rio Grande do Sul, que se polariza, é gremista colorado, chimango maragato, agora que no Rio Grande do Sul, que disseram que seria proibidos crucifixos nas instituições públicas, então agora no Rio Grande do Sul tem que pôr um orixá. Nós vamos ter que escolher qual orixá, e assim eu estou, assim, desculpa o desabafo, mas assim eu enchi o saco da Assembleia, sabe, aqueles deputados que aprovaram o sacrifício de um código que foram os protetores que elaboraram em 1990, eu não consegui tempo para fazer o texto, mas eu participei. Não foi de um deputado evangélico, nem tinha essa coisa de bancada evangélica, homofóbico, não tinha nada disso. Foi um grupo de protetores e a gente nem sabia que o deputado que fez o código era pastor evangélico. O código tem 25 anos, não tem esse PL da Regina, apenas restitui. Então eu acho que a gente tem que lutar muito, assim, eu fico muito feliz de estar aqui e ver mais pessoas, porque são várias frentes. Sabe? Não é assim o foie gras, o sacrifício, o coelho que morre no laboratório. São todos. E daí o gato abandonado, o cachorro. São todos. Desculpa, Márcio. Imagina, Jacira, você faz boas intervenções. Por isso tem um monte de coisa para dizer. Aliás, eu era pré-adolescente quando eu recebi, eu gostava do deputado Manuel Maria, que tinha essas coisas. Eu lembro, eu tenho até hoje uma cópia do código e tal. 20 anos depois fui conhecer a Jacira, que era das pessoas que redigiu aquilo ali, sabe? Que depois foi ter tanta briga na questão aí do PL, né? Bom, para concluir então, eu queria dizer o seguinte, uma coisa que eu observei muito em relação ao foie gras, nesse impacto dele, vamos dizer, midiático que teve a lei lá de São Paulo, né? Eu descobri algumas coisas. Por exemplo, já teve alguns lugares pontuais que proibiram, né? Então, por exemplo, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e o estado da Califórnia. No deboche, o que eles faziam? O prato no restaurante antes, que era foie gras com ervilhas flambadas e não sei o que, virou ervilhas flambadas. Aí quando tu pedia, tu ganhava foie gras de graça do restaurante. Tu pagava o mesmo preço. $300.
nas universidades de presente. Aí o pessoal começou a fazer isso aí, então todo mundo sabia que o restaurante francês continuava servindo. Só ele não estava vendendo, ele estava te dando de presente, não era proibido. Isso acabou virando argumento para que muita gente dissesse, ah, mas então tá vendo aí, não, nem adianta proibir. Nem adianta, fica como está. Entendeu? Tipo assim, não proíbe a violência porque vai ter uma violência ali na esquina, então deixa que tá. Né? Deixa que espanque, deixa que o marido bote as mãos da mulher, não tem problema, não tem problema. Vai continuar acontecendo mesmo. Então esse foi um raciocínio idiota. E o segundo foi uma coisa assim que é a chamada, acho que na filosofia eles chamam de ladeira escorregadia, que é uma coisa atrelada à outra. Então o pessoal começou a dizer, ah, mas vai proibir o foie gras, mas a vaca confinada sofre tanto. Então tem que proibir tudo. Claro, não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta para a gente que eu vou dizer, sim, o dia que eu for ditador universal eu vou proibir tudo. Sim, a gente quer isso. É exatamente isso que você está dizendo. É exatamente isso. Eu só não posso fazer isso aí. E, infelizmente, quem faz lei no Brasil são esses deputados que fazem as coisas mete o pé pelas mãos, faz uma coisa assim, depois volta atrás e tal, conforme a mídia olha para eles, senão eu também não faço poucos assim, né? Aquele que quiser ter realmente uma boa iniciativa não é eleito, sabe muito bem disso, né? Então me pareceu isso, me pareceu que tem esse jogo, sabe, a mídia atacou um troço para só mostrar, e aí, como ele falou ali, fui falar com os chefes, né? Eu digo, poxa vida, mas a pessoa que lucra com aquilo ali, a última pessoa do mundo deveria ser ouvida. Né? Se a gente vai proibir, vamos proibir a prostituição, vamos ouvir a palavra da tia Carmen e do dono do Gruta Azul. Que, não, mas não pode, mas aqui é um lugar de executivo, eu não faço isso. Mas nesse caso, estou fazendo essa piada por quê? Porque isso é o especismo. É o especismo. Entendeu? O que é o especismo? Daqui pra cá é animais, beleza, dá pra repensar, tipo assim, não, aquela carroça ali, pô, o cavalo tá fudido, Aí sempre se repensa. O cara tem família, tu repensa a coisa, tu relativiza, né? Daqui pra cá é humano, não, aí não tem conversa. Entende? Tipo assim, eu tenho meu tempo de parar de bater em mulher, compreender. Não aceita isso. Mas em relação às outras coisas, quando entra animais daqui pra cá, daí tu, não, tudo bem, o cara não dá, pois é, o cara ainda gosta, ainda vem dela, tradição, não sei lá, desculpa o que for. Né? Então me pareceu que tem isso, sabe? Tem essas tensões assim acontecendo, né? Por quê? Porque a gente está pensando que diabos nós vamos fazer com o foie gras, nós assim, a vanguarda, nossa lá do pé na porta, black bloc assim da coisa, o que fazer? Porque eu acho que não vai acontecer nada se ficar assim. Porque daí, assim, eles estão triunfando, eles estão achando que, tipo, não vai acontecer nada. Nós vamos ter que foi cancelado no dia 14 em São Paulo. Nós vamos ter a trabalheira de fazer as pessoas saberem que existe. Tá? Para daí tu tentar convencer justamente um deputado para que ele vá proibir, que daí vai pegar conforme o interesse dele de aparecer mais ou não. Sabe? Ou que o cara esteja sendo sincero, mas aí, poxa, nenhum deles é abolicionista. Entendeu? Mas se as pessoas pararem de diminuir o consumo, também é um outro. Claro. Né? Não, mas é eu não sei, assim, pela minha experiência, claro que se o Brasil respeitasse as leis, a gente não veria nenhuma pessoa na rua, nenhuma criança. Só que eu acho que, assim, o PL dá uma visibilidade, porque nós tivemos o PL do sacrifício, o PL do Antônio contra os fãs. Mas uma coisa não exclui a outra. Então eu acho que tem que enfiar o pé na porta mesmo. Pra mim, assim, nenhum político presta, apesar de eu sempre apoiar aqueles que apoiam os animais, a gente apoia. Mas também não só que chega um momento que eles vão pro lado do partido, eles vão pro lado das pessoas. Na verdade, eles vão pro lado das pessoas. Assim, é difícil mesmo aqueles que defendem, que dizem que defendem os animais até um certo ponto. Mas eu acho que tem que, sei lá, não se comprometer ou ficar parecendo que a pessoa é insensível, que é uma coisa que a gente vive sendo acusado de ser, e que estrategicamente a gente já pensou como isso muita gente às vezes se afasta por já ter pressuposto achar que, então vocês são veganos, vocês são abolicionistas, então significa que vocês são os que mais odeiam a humanidade, vamos ficar longe de vocês. Isso aconteceu muito quando a gente tinha militância contra as carroças. Aí quando eu conseguia pegar uma pessoa, não, então o senhor vai me ouvir um minutinho, cara, eu explicava, a pessoa concordava.
entende? Mesmo a pessoa mais ferrenha, porque ela entendia o que nós estávamos querendo fazer. Não se resumia a tadinho do cavalo. Não é apenas isso, poderia ser apenas isso. Né? Se funcionasse, só isso já resolveria um monte de outros problemas. Inclusive do filho do carroceiro, que era uma coisa que a gente sempre vivia citando. Mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que está no orgulho, tradição, beleza, mas tu está no teu carro, tu está indo para tua casa. Aquela criança ali, cara, como já aconteceu conosco lá, a criança capotava a égua na rua e a criança ficava na rua meia-noite, cara. Entendeu? Teve uma vez que eu me lembro que eu liguei para todo mundo já desculpa. O 90 mandou ligar para a PTC mandou não deu pra lá. Aí quando eu me irritei, cara, eu liguei para o Conselho Tutelar e eu me identifiquei como jornalista. E eu disse, cara, eu já liguei para todo mundo, tu nem me manda ligar para a Brigada Militar, pelo amor de Deus, não me manda ligar para ninguém. Eu vou dizer que tu não veio. Deu 20 minutos, apareceu pra mim. É só dizer que jornalistas pegaram as crianças e Só tal. uma intervenção, Márcio, já que você tocou no assunto, as carroças estão proibidas em Porto Alegre, eu acho que você sabe, né? É só na zona urbana. Desde, nós estamos em agosto, não sei ao certo, mas qualquer pessoa que vê uma carroça tem que insistir, ligar para o 118, elas não podem circular e registrar protocolo no 156, opção 9, que é a SEDA, que são os dois órgãos que estão na regulamentação da lei, da redução gradativa, tem que denunciar mesmo, porque ali na minha rua, que passa, eles sabem os dias da coleta seletiva e eles vão antes. Porque fica no esquema com... A gente já fez em mais de 10 vezes. 118, 1569. Tem que encher, tem que cobrar da SEDA. A SEDA está com uma verba de 9 milhões esse ano, eles têm que trabalhar. Pegar no sofá e esperar sentadinho. A gente já fez umas 10 vezes. Não vai dar Insistir, certo. chuva de protocolo. Mais de 10 vezes a gente se ligou para as duas. 118, 156, sorteio, entramos em pessoal. contato com a Márcia Springer.